Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos chegando no final da primeira sessão do livro. Já tratamos da parte introdutória, que é o capítulo 1. E aí a primeira sessão nessa proposta de paralelismo progressivo, que vai o capítulo 2 e o capítulo 3, tratando das chamadas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje chegamos à última carta, a carta escrita à igreja e ao pastor, ao anjo da igreja em Laodiceia. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei, portanto, de Apocalipse, capítulo 3, verso 14 até o verso 22. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome mais uma vez nesse dia, nesse culto. Agora clamamos pela tua graça, misericórdia e bondade, para que através do teu Santo Espírito sejamos todos iluminados para chegarmos ao entendimento da tua palavra e que essa seja aplicada no nosso coração de modo a produzir mudança, edificação para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo nome. Clamo também por mim, ó Deus, que na tua graça o Senhor me use apesar de mim mesmo e que em fidelidade, ó Deus, ao Senhor e à tua palavra eu possa falar da tua vontade, assim ser edificado e ao mesmo tempo servir de instrumento para edificar a vida dos meus irmãos. Fique conosco, nos abençoe, cative a nossa mente, os nossos ouvidos ao Senhor nessa hora. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como nós já dissemos, chegamos aqui ao final dessa primeira sessão e na última carta é preciso reforçar que essa carta ela não deve ser entendida numa perspectiva cronológica, como se essa carta fosse a única carta aplicável a nós. Dentro da visão pré-milenista e de uma interpretação cronológica do livro de Apocalipse, muitas pessoas acreditam que cada carta refere-se a um período específico da história da igreja. Então, portanto, as 6 primeiras cartas que nós já lemos, essas já haviam sido aplicadas na história, em algum momento da história, e que, portanto, somente essa última carta seria aplicada a nós, uma vez que nessa linha de interpretação estamos vivendo o último período, que seria o período da carta de Laodiceia. Esse não é um intento do livro de Apocalipse, não deve ser interpretado de um modo cronológico, porque não é assim que funciona a mente daquele que revelou e daquele que escreveu dentro da cultura judaica.
mas sim uma visão paralela em que todas as cartas são aplicadas a todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares. Não é à toa que o final de cada carta, ele não traz uma exortação apenas para aquela igreja específica, mas para todas as igrejas, quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não só as igrejas daquele período, mas as igrejas de todos os tempos. Cientes disso e reforçando, então nós sabemos que as cartas apocalípticas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor tratam de um período completo e cuja mensagem, além de serem pertinentes às próprias destinatárias, também são relevantes para todas as igrejas de Cristo, de todos os tempos e em todos os lugares. Nós sabemos também que, no geral, as cartas advertem a todas as igrejas de todos os lugares e tempos contra 3 perigos constantes. O primeiro, a apatia ou desânimo espiritual, aquela oscilação da fé. As cartas exigem que nós, como diz a carta aos Hebreus, corramos com perseverança, ou seja, corramos sem oscilação, corramos sem desânimo, mas de um modo constante, perseverante e progredindo. Desse modo, as igrejas são advertidas quanto a essa postura do desânimo espiritual. O segundo período, ou perigo, que nos é apresentado, é quanto ao desânimo decorrente da perseguição. Seja ela política, seja ela física, seja ela velada ou explícita, a igreja está em guerra contra o mundo. O próprio Senhor Jesus diz que o mundo nos odeia, e justamente dentro das armas que esse mundo tem, que nós vamos ver mais para frente, que é dirigida pelos aliados de Satanás, ela vem perseguir a igreja. E muitas vezes, quando a igreja é perseguida, há uma tendência natural, humana, de desanimar dessa fé. Fala: puxa vida, estamos na igreja e estamos levando burdoada de todo lado, as pessoas estão se levantando contra nós, né? Somos alvos de perseguição em todos os sentidos. E aí, o perigo de você desanimar e a apostasia ser de fato real. E aí, as 7 cartas dizem: olha, cuidado com isso. Mesmo que venha forte tribulação sobre você, permaneça fiel até a morte. E o terceiro perigo que Jesus nos adverte, através das 7 cartas, é a adoção de heresias e de práticas liberais dentro da igreja. Às vezes nós permitimos que algumas práticas malvadas, perniciosas, ímpias, acabem entrando dentro da igreja, e às vezes assumimos interpretações e doutrinas que não condizem com as Escrituras e que descaracteriza a igreja, deixando de ser uma verdadeira igreja de Cristo. Esses perigos também são mencionados. Algumas doutrinas, inclusive, são mencionadas de uma maneira explícita, onde o próprio Cristo diz que odeia tais propagadores de doutrinas falsas e que a igreja deveria estar atenta e tomar cuidado contra isso. Então, as 7 cartas vai dizer para você: olha, toma cuidado para você não desanimar quanto a apatia espiritual, ou seja, um desânimo espiritual. Tenham cuidado para não desanimar frente às dificuldades e às lutas por serem cristãos, e não adotem uma doutrina falsa, pensando que o evangelho é um evangelho diferente daquele que foi pregado. Como se pudéssemos atualizar a verdade bíblica e adaptá-la para que ela fique mais agradável aos ouvidos do mundo. Não façam isso. É dessa forma que Jesus, o Senhor da igreja, adverte as suas igrejas através das cartas. No caso específico aqui da carta da igreja, ou a igreja de Laodiceia, a última carta da sessão, mas trata aqui de um assunto recorrente. Ele vai falar mais uma vez dessa apatia espiritual, desse esfriamento, dessa oscilação da fé. Se você observou, ele faz um contraste entre o quente e o frio, e diz que essa igreja não está nem quente, nem fria. E aqui quente e frio não é sinônimo de oposição, mas são duas posturas aceitáveis, e nós vamos ver por que elas são aceitáveis,
mas que o meio termo, que é apresentado aqui como sendo morno, é algo abominável, ao ponto de Jesus dizer, ó, estou quase vomitando vocês na minha boca, porque você não é nem quente, nem frio. Vocês estão oscilando, vocês estão mornos. Então veja, essa oscilação. Então Jesus identifica a igreja de Laodiceia como uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja sem entusiasmo, apática, engolfada em sua própria soberba. O que é ser engolfado em sua própria soberba? Está tudo bom do jeito que eu estou, não preciso me envolver mais com as obras de Deus, não preciso mais fazer nada pelo Senhor. Eu estou vivendo do jeito que está e está tudo bem. Então por que eu vou me preocupar? Se estivesse dando tudo errado, aí eu iria buscar mais o Senhor. Aí como está tudo tranquilo, eu vou viver na vida. E esse era o pensamento da igreja. Veja o que diz o verso 17. Pois dizes, a igreja dizia a respeito de si, eu estou abastada, eu estou rica, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Muitas vezes, irmãos, nós negligenciamos a responsabilidade como discípulos de Cristo de ter que produzir frutos, como nós lemos lá em João capítulo 15, e muitas vezes julgamos a ausência de problemas como se Deus estivesse referendando a nossa postura de vida. Tem gente que faz o seguinte teste com Deus. Não só com Deus, faz isso também com as pessoas. Eu tenho um compromisso. Se eu falhar nesse compromisso e alguém falar alguma coisa, eu peço desculpa e volto atrás. Mas se eu falho no meu compromisso e ninguém fala nada, o que eu faço? Continuo a falhar nos meus compromissos. Essa é a tendência natural. E a gente acha que quando a gente começa a falhar, ninguém reclama ou não acontece nada, né? Eu deixo de fazer algo que eu sei que eu tenho que fazer na perspectiva bíblica, cristã, e eu não faço aquilo. E não cai um raio na minha cabeça? Não acontece nenhuma coisa trágica na minha família? Então eu olho para aquilo e falo assim, opa, Deus não me castigou. Então deve estar tudo certo. Está tudo bem do que está. Eu vou continuar vivendo dessa forma. Eu negligencio uma tarefa, uma função, alguma coisa que a palavra de Deus explicitamente já me chamou a atenção. E se eu negligencio aquilo, não acontece nada. Essa semana eu vendi a mesma coisa que eu vendi a semana passada. Eu até aumentei meu lucro. Ninguém ficou doente. O meu carro não deu problema. Então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu não estou recebendo punição nenhuma, significa que está tudo certo. É mais ou menos a perspectiva da igreja de Laodiceia. Estavam mornos, indiferentes, não fazia porcaria nenhuma. Mas como nada estava acontecendo, de modo a prejudicar o bem-estar deles, eles falaram, está tudo bem. Nós estamos bem, estamos ricos, estamos abastados, está faltando nada, está dando para viver, então ninguém precisa se consagrar mais. Muitas vezes nós corremos o risco de chegar nessa situação, sendo que o foco é estar limpo para produzir cada vez mais frutos. Essa é a ideia do cristianismo. Um cristianismo que oscila para baixo é extremamente confrontado pelas Escrituras. O nosso cristianismo, ele corre com perseverança, mas ao mesmo tempo em progressão. Aumentando o meu convívio com o Senhor e os meus frutos na presença do Senhor a cada dia. Quando nós ouvimos a respeito da parábola do semeador, nós vemos em Lucas dizendo que os frutos são permanentes. E nos outros evangelhos há, de certa forma, uma progressão. Produzirão a 30, 60 e a 100 por um. Então, é um crescimento. Essa é a ideia que se espera de todo verdadeiro cristão. Infelizmente, a igreja de Laodiceia se considerava já muito bem do jeito que estava. E até além. Se considerava rica, abastada. E por isso permanecer morna não fazia diferença.
Porém, Jesus, o Senhor da igreja, afirma que está desgostado com a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que o Senhor estava se aborrecendo dela, porque ela não estava cumprindo o que o próprio Deus esperava. Ela não estava produzindo os frutos que deveria produzir. Isso fica claro na expressão quando Jesus vai dizer no final do verso 16: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto do quê? De vomitar-te da minha boca. É algo abominável, algo te aborrece, algo que gera nojo. Quando a gente pensa em vomitar, é porque aquilo que nós colocamos na boca ou que entrou no nosso estômago não está nos fazendo bem. E era assim que os frutos dessa igreja estavam produzindo no estômago do nosso Senhor. Estou a ponto de vomitar-te. Veja que não é uma situação ainda definitiva. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Ainda bem. Jesus ainda não tinha vomitado. Estava a ponto de vomitar. Então havia certa esperança. Talvez um sal de fruta aqui, celestial, para resolver o problema. Mas havia essa esperança. Tá? Então, entendamos um pouco mais disso. Qual que seria, então, a avaliação de Jesus sobre a vida cristã da igreja, em especial sobre a sua vida cristã? Nós vemos que todas as cartas apontam para o fato de que Jesus nos conhece muito bem. Ele conhece todas as nossas obras. Todos os títulos que o capítulo 1 apresenta sobre Cristo e que são repetidos na introdução de cada uma das cartas, reforça essa onipotência, onipresença e principalmente a onisciência de Deus. Eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo que está acontecendo. Ele é apresentado como aquele que é fiel e verdadeiro. E aqui há um contraste. A igreja não estava sendo fiel nem verdadeira. Ele é a fonte da criação. Como nós já vimos em outros momentos, ele é que anda no meio das igrejas, no meio dos candeeiros, e nele está todo o poder. Então o que Jesus diria para a sua vida? Né? Nós vemos aqui que ele está dizendo para a igreja de Laodiceia. Mas o que ele diria também para a sua vida? Ele vai dizer para você: eu conheço as suas obras, eu sei aquilo que eu tenho feito na sua vida e sei como você tem vivido. E o que ele diria para você nesta noite? Você tem sido a alegria da minha alma. Ou ele diria para você: veja onde você caiu, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Ou ele ainda te diria: estou a ponto de vomitar-te. Qual que seria a fala do Senhor que te conhece profundamente, porque ele é onisciente? O que ele diria a respeito da sua vida? Nós sabemos, irmãos, que a soberba e a falta de humildade, o esfriamento, a indiferença espiritual, a apatia, são algo que enojam ao Senhor. Em todas as cartas que ele fala sobre esse assunto, deixa claro que isso é algo que não faz bem a ele. E aqui, de um modo bem explícito, o enoja de tal forma que ele está a ponto de vomitar. Conhecendo um pouco mais da Laodiceia, para você fazer uma comparação e ver o que será que Jesus falaria a respeito de mim, vamos entender um pouco o contexto aqui. A própria cidade de Laodiceia era caracterizada por esse perfil de indiferença e soberba. Ela se sentia autossuficiente e apática em relação a todas as outras cidades do império. Ela estava situada num ponto estratégico, geograficamente falando, onde cruzavam ali 3 importantes estradas e, consequentemente, tornou-se um grande centro comercial e financeiro da época. Por isso que tinha recursos e se considerava rico e abastado. Ali viviam pessoas muito ricas, independentes, autossuficientes, e isso influenciava não só a postura da cidade inteira, mas também, e inclusive, a postura da igreja. Era uma igreja que, por ter recursos, por ter uma posição social
alta achava que não precisava se envolver com as questões do dia a dia. E que o fato de serem ricas era prova da bênção do Senhor e que estava tudo bem com eles. Mas Jesus dá outra interpretação. Observe o que Jesus diz na sequência aí. A igreja diz no verso 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Só que Jesus fala, você não está rica, você não está abastado. Você é o que aí? Tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cega e nu. Todas essas expressões têm uma correlação com características da cidade, mostrando que aquilo que a cidade mais se orgulhava e que gerava soberba e orgulho nos membros da igreja, na visão de Cristo era justamente o antônimo, era o contrário. E que aquela igreja precisava descer do salto e se tornar uma igreja humilde e uma igreja disposta a servir, a produzir frutos. Então vamos ver. O Senhor Jesus dirige-se à igreja em Laodiceia com críticas severas. Mas ao mesmo tempo, como já falei, não em tom definitivo. Estou a ponto, mas ainda não como algo definitivo. Então quando ele diz, estou a ponto de, não significa que era algo já determinado. Ainda havia esperança e uma solução para o problema daquela igreja tão metida que estava desagradando a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que a riqueza e a paz visível não tem necessariamente relação com a riqueza espiritual e a paz com Deus. Uma igreja ela pode ser próspera. Uma igreja ela pode ter muitos recursos. Ela pode ter muitos investimentos. Ela pode ter muitos ministérios. Mas isso não é sinônimo de que ela está em riqueza na presença do Senhor. Se a obra que ela faz não for para a glória de Deus, e sim para a sua própria glória, mesmo que ela esteja abastada em riquezas e ministérios, isso não significa absolutamente nada. Ou nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer, ou fazemos tudo com Cristo estando dentro da igreja em comunhão com ela, ou a nossa aparente riqueza e sucesso não vale de nada. Nós vamos ver mais para frente que o próprio Cristo que está do lado de fora, batendo a porta de cada indivíduo, porque esses não tinham comunhão com Ele. Estavam na igreja, mas não serviam o Senhor da igreja. Serviam a si mesmos. Ok? Então nós vemos que a riqueza e a paz visível não tem necessariamente relação com a riqueza espiritual e paz com Deus. Essa, infelizmente, era a condição da igreja de Laodiceia. Rica, próspera, autossuficiente, mas na visão de Deus, pobre, miserável, infeliz, cega e nua. Jesus dirige-se a ela com palavras amáveis. Conheço, aconselho-te, repreendo, disciplino todos quantos amo. Porém, mesmo que sejam palavras amáveis, são palavras pesadas e cheias de uma urgência quanto às respostas dos ouvintes. Eles precisavam mudar essa realidade o quanto antes. Jesus, lembre-se, estou a ponto de vomitar. E quando esse a ponto de vomitar vem, você sabe que é um negócio meio incontrolável, né? Não é tipo assim, dá aquela vontade de vomitar, você fala, espera aí que eu vou procurar um banheiro a 30 quilômetros que vai dar tempo. É assim? Não, não é. Você como pai, muitas vezes vê o seu filho ou a filha querendo, né, tá a ponto de vomitar, você fala, corre, 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 não dá tempo. Não é assim que acontece? Às vezes você fica até bravo, puxa, a vida estava tão perto, mas aí já lavou todo o chão. Não é assim que acontece? Jesus diz, eu estou a ponto. Mas na hora que o vômito vir, meu amigo, aí não tem mais como você voltar para trás. Então isso mostrava a urgência das mudanças que Cristo queria para aquela igreja. Não é um negócio para você planejar daqui 2 anos.
É algo para você fazer agora. Para mudar agora. Ah, pastor, deixa passar o fim de ano, depois eu vejo isso. É agora. Jesus, então, de um modo bem didático aqui, nos apresenta algumas posturas que devemos ter para agradar a Deus. Ele apresenta para a igreja de Laodiceia o que ele tinha que mudar, no que tinha que mudar, como que eles deveriam agir para agradar ao Senhor e não agradar a si mesmo. Irmãos, nós temos que olhar para nós mesmos como infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. A perspectiva bíblica é que aquele que olha para si pensando ser alguma coisa, esse não é nada. Mas aquele que se humilha, o que Deus vai fazer com ele? Se exalta. Quando você olha para si, você acha que você é a última bolacha do pacote. Você olha para si e fala assim, eu sou um crente maravilhoso. Toda igreja gostaria de ter um crente como eu. Eu sou um cara. Você não entendeu nada. Quando você olha para alguém e se coloca na posição de superioridade e não de serviço, quando você coloca, mesmo que a sua posição, seja de autoridade, mas se você não se coloca à disposição de servir, você não entendeu nada. E é incrível a capacidade que nós temos de pessoas infelizes, miseráveis, cegas, nus, se colocar como ricas, abastadas e como sendo algo digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Essa era a condição da igreja. Ela se via e se achava rica e próspera. E sendo que a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para nós e ver que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Quando olhamos para o padrão do próprio Senhor Jesus, ele dizendo, mesmo eu sendo quem eu sou, eu venho para servir. Ou Paulo se colocando na postura. Quando você pega as bem-aventuranças do Sermão do Monte, nós vemos que aquele que é humilde de espírito, que encabeça a lista, é o padrão que o próprio Deus espera de nós. Alguém que reconhece a sua condição de miserabilidade, de infeliz, de cegueira, de nudez, de dependência total daquele que pode transformar todas as coisas. Só que nós nos esquecemos da lama que nós fomos retirados, das trevas que o Senhor nos resgatou, trazendo para o seu reino, o reino do seu Filho, o reino de luz. Nós nos esquecemos disso. E aí nós nos chegamos e pensamos que nós somos dignos dos primeiros lugares, que todo mundo tem que nos bajular, que todo mundo tem que pegar no colo, cantar a musiquinha, visitante seja bem-vindo. Ou seja, eu sou rico e abastado, eu preciso ser honrado. E a palavra do Senhor Jesus, meu amigo, você não é nada. Desce do salto. Baixa a bola. Reconheça-se como aquele que deve servir. Como é o infeliz, o miserável, o cego, o nu. Porque se você se colocar nessa condição e reconhecer que precisa estar ligado a Cristo para produzir qualquer coisa, aí você vai ser um instrumento abençoado nas mãos do Senhor. Mas aquele que se autopromove, aquele que soberbo, aquele que se exalta, Deus fala, eu não gosto de trabalhar com gente desse jeito, não. Eu humilho esses caras. Agora, aquele que se humilha, eu exalto. Então, quais são essas posturas, pastor, que eu tenho que ter para agradar a Deus e que a igreja de Laodiceia tinha que ter para agradar a Deus? Primeira coisa, irmãos, reconheça a sua necessidade de Deus.
Você não é rico e abastado. A única coisa que te difere daquele que ainda está perdido na pecaminosidade, lá fora, vivendo em promiscuidade, em perversão, em impiedade, é que a graça já te alcançou. Mas aos olhos de Deus você era tão condenável quanto ele o é. Se não fosse o amor e a graça de Deus em te alcançar, nós estaríamos na situação, na condição que eles estão, talvez até numa condição pior. Reconheça que se você hoje tem um entendimento a respeito das Escrituras, tem a oportunidade de crescer no conhecimento bíblico e de servir ao Senhor, não é porque você é rico e abastado, que você é o cara. Mas reconheça que isso é fruto porque a palavra de Deus te limpou para que você produza frutos. Então, a primeira postura para agradar a Deus é a humildade, é reconhecer a sua necessidade dele. Aos olhos da igreja estava tudo bem. Eu estou rico, abastado, eu não preciso de coisa alguma. Mas aos olhos de Deus estava tudo mal. Não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A expressão aqui frio e quente, e talvez seja uma referência às cidades vizinhas, Hierápolis, que tinha águas termais, medicinal, e Colossos, que tinha águas frias, vindo do degelo, que eram águas refrescantes. Laodiceia estava no meio. Não tinha nem as águas termais medicinais de Hierápolis, e nem as águas frias refrescantes de Colossos. Era uma água morna. Não trazia nem cura, nem refrigério. Assim é a igreja morna. Ela não cura e nem traz refrigério. O contexto talvez indique, o contexto geográfico indica que esse jogo de palavras que Jesus usa é para demonstrar esse conhecimento geográfico e dizer, ó, a cidade do lado tem água quente, gera cura. A cidade do outro lado tem águas vindo do degelo, refrescantes, traz refrigério. E você? Sua água é morna. Não é quente o suficiente para gerar cura e nem frio o suficiente para gerar refrigério. Então, Laodiceia, apesar da soberba, da riqueza, estava apática quanto à sua água. Ou seja, morna, sem propriedades medicinais, nem propriedades refrescantes. A soberba precisava ser vencida. A igreja precisava reconhecer que ela precisava de Deus. Que ela só é alguma coisa em Deus. Então a primeira postura para agradar a Deus, humildade. Reconheça a sua necessidade de Deus. A igreja de Laodiceia tinha que fazer isso. A segunda postura para agradar a Deus é, reconheça que a salvação vem de Deus. E que a salvação está em Jesus. Veja o verso 18. Jesus diz assim, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles falam, nós somos ricos. Jesus falando, você é pobre. Você pode ter rico de recursos humanos. Mas espiritualmente você é pobre. Você tem que comprar do ouro que eu tenho para vender. Jesus está falando. Um ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ele diz, nós não estamos nu. Mas Jesus fala, vocês estão sim. Por isso, vem comprar vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E eles falam, nós não estamos cegos. Jesus fala, estão sim. Por isso, vem comprar de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E aí ele diz ainda no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então essa igreja que se achava rica, abastada, que não precisava de coisa alguma, é desmascarada pelo próprio Senhor Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, como uma igreja que tinha sim, muitas carências e necessidades. E que para ela agradar ao Senhor, ela precisava deixar de lado a sua soberba, reconhecer a necessidade de Deus, e reconhecer que não estava na riqueza dela a possibilidade de salvação, mas ela tinha que comprar de Cristo
o que era necessário para o serviço. A solução, então, para a igreja não estava nela mesma, não estava em seus recursos. A solução deveria ser buscada em Cristo. Ele, de modo amável, aconselha para que a igreja dele compre o necessário para sanar a sua realidade espiritual caótica. Como assim, compre? Alguém poderia dizer, mas a salvação não é de graça? Sim, mas é justamente isso que Cristo está falando. Se você comparar com Isaías 55, eu convido você a marcar aqui Apocalipse e ir comigo para lá, você vai ver um paralelo interessante. Quando Cristo, na profecia de Isaías, revela a respeito de como que funciona essa ideia do comprar, dos benefícios espirituais. Isaías capítulo 55, verso de número 1 a 3, nos diz assim: Ah, todos vós os que tendes sedes, vindes às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Presta atenção agora. Sim, vinde e comprai, como? Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. O Senhor Jesus convida a igreja de Laodiceia a comprar de ouro, de vestimentas e de colírio, mas, segundo o padrão já revelado anteriormente por Isaías, essa compra não é com dinheiro, mas essa compra já é pautada na obra que o próprio Cristo já fez. Só Jesus, de fato, pode nos tirar da miséria espiritual e nos dar a visão espiritual e nos cobrir a nossa vergonha. O convite para comprar é comprar sem dinheiro, mesmo porque as riquezas da igreja não poderiam comprar as bênçãos eternas. Não poderia comprar a mudança espiritual interna. Mas ao mesmo tempo, o que Cristo quer dizer é que a igreja precisava reconhecer que não nos seus recursos estava a fonte da sua salvação, mas que a fonte da sua salvação e redenção estava no próprio Cristo Jesus, o Senhor da igreja, aquele que convida você e a mim a comprar sem dinheiro, porque Ele assim oferece. A terceira postura, irmãos, que agrada a Deus, além de reconhecer a nossa necessidade, reconhecer que a salvação está em Cristo, é agir com zelo e humildade. Versos 19 de Apocalipse 3 vai dizer: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E aí ele diz: Sê, pois, o quê? Zeloso e arrepende-te. Essa ideia do zelo sempre é apresentada nas Escrituras, né? Inclusive diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é considerado o quê? Maldito. E não só o que faz a obra do Senhor relaxadamente, mas aquele que tem os instrumentos para fazer e não faz. Se você for pegar o texto lá, ele diz: Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É aquele que não desembainha a sua espada. Deus já te dotou, Deus já te limpou, para que você produza fruto. Se você não faz, é falta de zelo e omissão. Jesus diz: Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós sabemos que Jesus conhece as nossas obras. Isso que está sendo avaliada nas cartas. A postura de fidelidade e verdade, ou fidelidade e verdadeira comunhão com Deus. Logo, para agradar ao Senhor que nos ama, e por isso nos repreende e disciplina, devemos ouvir a sua voz. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E mais à frente, no verso 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta. E abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus talvez falaria para nós? Sê, pois, zeloso, arrepende-te e tenha comunhão comigo. Abra a porta.
para nós cearmos juntos. Para que nós possamos agir e andar juntos. Para que você receba de mim o alimento para produzir os frutos que João 15 já nos advertiu. Agora, a indiferença é confrontada com o zelo. E a soberba é confrontada com esse arrependimento, que aponta para a humildade, né? Demonstrada pelo arrependimento e o ouvir do chamado de Jesus. Indiferença, você confronta com zelo. A soberba, com um arrependimento sincero, que te faz colocar em humildade, reconhecendo que você precisa de Deus e precisa da salvação que só Ele pode dar. Um parênteses aqui, irmãos, me permite fazer um parênteses sobre o verso 20. Muito provavelmente você já ouviu o verso 20 sendo usado como um verso evangelístico, mas esse não é o contexto do verso 20. O verso 20 está sendo aplicado dentro de uma carta que está sendo escrita para crentes, para a igreja. Então, muitas vezes você vê no evangelismo as pessoas falando para o descrente, né? Jesus está batendo a tua porta. Abre e ele vai entrar na sua vida. Ele não arromba a porta porque ele é uma pessoa gentil e tudo mais. Não é o contexto desse verso. Então, muito já ouvimos sobre o verso 20, porém não podemos negligenciar o fato de que Jesus veio até a porta, mas tratando da igreja. Está batendo e chamando, é uma ação de Deus. E se alguém ouvir a voz de Jesus chamando para a comunhão e abrir a porta, que aí é a responsabilidade humana, teremos comunhão. Veja que Cristo está chamando, eu estou à porta e bato, quem ouvir abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É uma chamada à comunhão. E que mostra uma ação de Deus e ao mesmo tempo da igreja uma resposta. Uma vez que na evangelização o morto, ele não tem ação nenhuma. Então o verso 20 reforça a ação divina em buscar o perdido, no caso dentro da igreja, a dracma perdida, para desfrutar da verdadeira comunhão. Isso era exigido de uma igreja que pensava que não precisava de Deus e que sua prosperidade terrena garantia acesso aos céus. Jesus diz, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Voltando para o contexto aqui, 3 posturas então são nos apresentadas, irmãos, para agradarmos a Deus. Reconhecermos a nossa necessidade dele, reconhecer que a salvação está nele e não nas bênçãos ou na prosperidade que temos, e reconhecer que precisamos ser zelosos e humildes. Concluindo, ainda vivemos sob o grande perigo da apatia espiritual. De pensar que somos ricos e abastados e que, portanto, não precisamos de nada. E muito menos que precisamos realizar algo para Deus. Tem gente que fala isso. Não, já está tudo bem, eu não preciso servir a igreja, eu não preciso me envolver com a obra de Deus, eu não preciso produzir fruto nenhum. Está dando tudo certo na minha vida, pastor. Significa que Deus está se agradando do que eu estou fazendo. Não cai nesse erro. Muitas vezes Deus vai permitir você viver na sua soberba, na sua apatia, na sua falta de zelo, porque a palavra dele é, arrependa-te. E ele não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua. O arrependimento é responsabilidade sua, mesmo sabendo que é o próprio Deus que abre a porta do arrependimento, mas é responsabilidade sua. A falta, está tudo bem na sua vida, não significa que não tem a necessidade de arrependimento. E às vezes Deus vai permitir que você esteja aí na sua obstinação e que nenhum raio vai cair na sua cabeça, tão somente para que você chegue às conclusões corretas de que o seu zelo para com o Senhor independe de se você está vivendo uma vida boa ou não. Nós precisamos reconhecer, então, essa necessidade de Deus, que a salvação vem dele, e sermos zelosos e obedientes. Então, Deus nos alcançou justamente para isso, para sermos servos zelosos e obedientes. Soberba e indiferença
causam náuseas no Senhor. Trazem desgosto àquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa comunhão em luz. Enquanto não reconhecermos que sem Ele nada somos, nunca entenderemos que sem Ele nada podemos fazer. Porque mesmo que façamos alguma coisa sem Cristo, esse fruto não vale nada. Ou reconheçamos a nossa necessidade de Deus, reconheçamos que tudo que temos vem dele e que devemos ser zelosos e humildes, ou os nossos frutos não serão contados. Serão apenas folhas, como Israel antigo era. Lembra da figura da figueira que Jesus secou? Aquela figueira representava Israel, frondosa, cheia de folhas, mas não tinha um só fruto. O que Deus fez com ela? O que o Senhor Jesus fez com ela? Secou. É o que ele diz em João. Aquele que não produz fruto vai ser cortado, lançado fora. Por isso, sê zeloso, arrependa-te. Baixa da sua soberba ostentação, reconhece a sua necessidade. Você não vem servir para receber glória. O fulano fez isso. Não. Você vem porque você reconhece que você precisa servir a Deus. Porque você reconheceu que tem carência de estar em comunhão com Deus. E não para a sua própria glória ou qualquer outro motivo. Enquanto então não reconhecermos que sem Ele nada somos, nunca entenderemos que sem Ele nada poderemos fazer. Você tem agradado ao Senhor? Ou você acha que já está fazendo muito? Já é rico, abastado, não precisa fazer mais nada, não precisa, está tudo tranquilo. Qual tem sido a postura? As suas posturas, as suas obras, a sua comunhão, a sua obediência tem sido usado como instrumento terapêutico? Você tem sido água quente para alguém? Ou as suas posturas, suas obras, comunhão, sua obediência tem sido usado como instrumento refrescante, de refrigério para alguém? Ou você tem sido tudo morno? Nem cura, nem refresca. Quando as pessoas chegam próximas de você, elas saem curadas e refrigeradas, com alento. Porque a Bíblia diz que quando nós somos de fato alcançados pelo Senhor, do nosso interior fluirão rios de água viva. Nós passamos a ser fonte para saciar a sede daquele que ainda não conhece. Do meu interior fluirá. Aonde eu chego, eu sou instrumento terapêutico. Aonde eu chego, eu sou instrumento de cura. Aonde eu chego, eu sou instrumento de pacificação. Aonde eu chego, eu sou instrumento de reconciliação. Afinal de contas, nós vimos que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se de fato eu sou zeloso e humilde ao Senhor, eu preciso ser instrumento e discípulo que reflita todas as benesses que um dia nós já recebemos em Deus. Nós somos chamados, alcançados, limpos para produzir frutos, para servir, irmãos. E quando nós não estamos servindo de um modo terapêutico ou de refrigério, usando aqui a analogia da carta de Laodiceia, você está sendo uma pessoa morna. Você não gera cura e nem traz refrigério para ninguém. E isso envergonha o nome do nosso Deus a tal ponto que ele diz que está prestes a vomitar. Você foi tirado das trevas e trazido para a luz para fazer diferença. Agora você é luz diante dos homens. Você intencionalmente precisa ser um representante do reino. Afinal de contas, ele nos chamou para sermos sacerdotes do Deus vivo e reinarmos com ele como embaixadores no ministério de reconciliação que ele nos deu para que nós, diante do mundo, cheguemos para eles e falemos:
Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Agora, se você não está fazendo nada disso e acha que está tudo bem, acha que você já é rico, abastado e que não precisa fazer coisa nenhuma, eu preciso trazer a realidade. O próprio Cristo te chama e me chama, se eu estou agindo dessa forma também, de infeliz, de miserável, de pobre, de cego e de nu. Eu preciso estar em Cristo, porque só nele eu posso produzir alguma coisa. E se eu estiver em Cristo, serei rico dele. Estarei preenchido dele. Estarei com a visão dele. Vestido das vestimentas de pureza e santidade dele. Para produzir diferença onde quer que ele me leve. Gerando cura ou refrigério. Você tem gerado cura e refrigério por onde você passa? Se não, o que Jesus está dizendo para você essa noite é: ser zeloso e arrepende-te. Não confie no seu próprio esforço. Humilhe-se. Reconheça a sua necessidade de Deus. Reconheça que só em Jesus nós somos algo. E que você precisa ser zeloso e obediente. Você já comprou sem dinheiro do ouro, das vestimentas e do colírio que só Jesus tem para oferecer? Ou continua miserável, pobre, cego e nu, segundo o seu próprio curso, rumo a ser vomitado pelo Senhor? A carta termina, irmãos, apontando aos vencedores uma promessa de real e verdadeira comunhão eterna com o Senhor e Rei Jesus. E não apenas isso, uma promessa de verdadeira honra. Veja o que diz o verso final. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Isso é uma expressão de honra. Mas isso só será possível para aqueles que se humilharam. É nesse sentido que Cristo diz que aquele que se humilha será exaltado. A exaltação, irmãos, não é que todo mundo vai reconhecer que você é um cara bom aqui. Mesmo porque nesse mundo, se nós servimos a Deus direitinho, nós não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação. E ainda como servos inúteis, diz a Bíblia. A honra vai ser lá. Se assentar com Cristo no seu trono. Aqui não é para ninguém ser exaltado. O único que deve ser exaltado entre nós é o Senhor Jesus. Ele é quem é. Nós somos servos, que devemos ser zelosos e humildes, em obediência. Só que se assim o fizermos, sendo instrumento de cura e refrigério por onde passarmos, naquele dia, a promessa é que você será honrado de tal modo que se sentará com ele no seu trono. Da mesma forma que ele venceu e também se assentou com seu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de terminar, eu quero chamar a sua atenção para o fato que eu falei da urgência dessa mensagem. Se ele está tendo náusea, se algo não for feito, o vômito vem. A resposta que nós devemos dar à exortação da palavra do Senhor é agora, é hoje. E aí, sim, eu quero terminar o sermão deixando uma pergunta para você. O que você vai fazer? De que modo você vai responder ao Senhor da igreja, que é apresentado como o Amém, o que assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de todas as coisas? Como você vai responder?
Você vai continuar achando que você está tudo bem, que você não precisa de nada? E que o que você está fazendo já está bom? Ou a resposta, Senhor, como nós cantamos, eis-me aqui. Use-me, aonde quer que o Senhor queira. Eu que já fui alcançado por tua graça, estou olhando diante desse mundo tantas pessoas ansiosas que não te conhecem como eu te conheço. Eis-me aqui. Não foi isso que nós cantamos? Essa é uma resposta aceitável. Ou como cantamos também, Senhor, chama meu nome, eu vou abrir a porta, eu quero cear contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero viver contigo, eu quero gastar os meus dias na tua obra, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento terapêutico, eu quero ser um instrumento de refrigério. Usa-me, não permita viver a minha vida engolfada dos meus próprios prazeres, vivendo tão somente para mim, porque o Senhor me comprou, o Senhor é o meu Deus, o Senhor pagou um alto preço pela minha vida, que o Senhor não me permita ser egoísta a tal ponto de continuar sendo morno. Que o Senhor não me permita continuar sendo algo que traz desconforto para ti, ao ponto do Senhor sentir náuseas por minha causa. O que você vai fazer? Irmãos, todos nós temos aparentes argumentos para deixarmos de servir a causa do Senhor. Mas todos aqueles que tentaram fazer isso no contexto bíblico não foram aceitos. Moisés disse que era pesado de língua. Deus não aceitou a desculpa dele. Jeremias disse que ele era menino demais. Deus não aceitou. Tantos outros apresentaram os seus problemas. Alguns, diante do ministério terreno de Jesus, diziam, deixa meu pai morrer, depois eu vejo. Ou deixa eu me despedir dos da minha casa, depois eu vejo. E Jesus diz, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. E eu tenho visto, irmãos, nesses anos que nós estamos caminhando juntos, pessoas começando e desistindo. Pessoas assumindo compromissos e simplesmente, por qualquer probleminha da vida, deixando de fazer. Pessoas apresentando atestados para deixar de ser fonte terapêutica de refrigério na vida dos outros, ou porque mudou de emprego, ou porque está com faculdade nova, ou porque teve um filho, ou porque é um tempo agora diferente que tem que investir em outras áreas da vida. Irmãos, o objetivo maior nosso é glorificar o nosso Deus e edificar pessoas. Cuidado. Tem gente que pede emprego para o Senhor, e o Senhor concede o emprego, o cara depois some da igreja. Não, eu estou trabalhando muito. Se o seu emprego começar a ser empecilho de você servir o Senhor, lembre que Deus disciplina quantos Ele ama. Ele vai falar, melhor quando você era desempregado. Porque quando você era desempregado, você ia na igreja e servia a igreja toda hora. Está empregado agora, é motivo de você faltar? Então é melhor tirar o seu emprego. Tem gente que joga nas costas do filho. Ai, pastor, eu estou com um filho pequeno. Cuidado, se o filho for um empecilho, imagina. Deus tem que ser a sua prioridade. A causa do Senhor tem que ser a sua prioridade. O serviço do Senhor tem que ser a sua prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Irmãos, nós temos uma única vida para ser vivida. E se essa única vida não for vivida para o Senhor que nos salvou, não vale nada. E isso, segundo a carta de Laodiceia, é o que causa náuseas no nosso Deus. Nós precisamos acordar dia após dia
reconhecendo a necessidade que temos de Deus, que só nele há salvação, sermos zelosos e obedientes para, como água quente ou água fria, sermos instrumentos de terapêutico, de cura ou de refrigério, como ministros da reconciliação para a qual fomos chamados. O que você vai fazer? Nós somos comprados para glorificar o nome daquele que nos salvou.